Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 29 de julho, eu vou continuar meditando no livro de 2 aos Coríntios, como eu vou fazer aqui na Igreja Batista da Costa Basca durante o resto desse verão. Estamos aqui no verão e todo mês de agosto vamos estar meditando na Epístola de Paulo aos Coríntios, nas nossas reuniões em francês, em espanhol e também nas meditações e na mensagem na igreja. E hoje eu gostaria então de meditar nos primeiros 8, 9 versos da primeira carta de Paulo e também da segunda carta de Paulo. Muitas das vezes as pessoas vão negligenciar as saudações e as introduções das epístolas de Paulo e de outras epístolas. Mas essas saudações, essas introduções contêm tesouros muito grandes. E você vai ver isso então na primeira epístola e também na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Primeiro, uma curiosidade é que todas as cartas de Paulo começam com o verso que eu vou ler para vocês, que fala da graça e da paz. Você, às vezes, vai encontrar no verso 2 do capítulo 1, às vezes no capítulo 3, e me parece que em Timóteo aparece no capítulo 1, verso 7. E é muito interessante comparar, então, a introdução da primeira epístola com a introdução da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. E nestas duas a gente percebe duas coisas assim super importantes. A primeira é que a graça que salva é a graça que consola também. A graça que salva na primeira carta é a graça que consola. Nós somos consolados na segunda epístola de Paulo aos Coríntios para que possamos consolar também. Isso quer dizer que tanto a graça para salvar quanto a graça para o serviço são presentes de Deus e não depende do nosso esforço. Antes de começar então a falar dos problemas da igreja de Coríntios, Paulo vai então falar sobre esta graça. A primeira carta aos Coríntios contém uma série de exortações de Paulo que, na verdade, são respostas às perguntas, às indagações que o povo tinha sobre a vida sexual, sobre as divisões, sobre a Santa Ceia, sobre a morte, sobre o amor. E você vai encontrar isso na primeira epístola. Já na segunda, mais consolação. O Paulo foi bem duro na primeira, e agora ele vai ser mais brando na segunda. Mas toda exortação é necessária, porque Deus não quer que a gente continue no erro. Então é por isso que esta carta foi escrita. Nós vamos então, o que vamos fazer então agora é compararmos a primeira introdução com a segunda introdução de Paulo nas duas cartas. Em 1 Coríntios capítulo 1, ao verso 9, Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso também. Aqui já temos uma lição extremamente importante, uma doutrina extremamente importante do Evangelho, é que nós somos chamados para estarmos em Cristo Jesus e estarmos santificados em Cristo Jesus. Aqui a gente já vê uma obra da graça de Deus e a grande diferença entre a religião e o Evangelho. A religião ela é baseada no esforço do homem, o Evangelho é baseado na obra de Cristo Jesus. Podíamos até terminar esta meditação com 3 minutos e 52 segundos, mas ela vai ter muito mais, né, hoje, porque é uma meditação um pouco especial. Estejam atentos e pacientes a esta meditação e ao meu português francês. Vamos continuar então, e chegamos então no verso 3, que é o verso que você vai encontrar em todas as cartas de Paulo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui se encontra no verso 3. Já na segunda carta de Paulo, nós vamos encontrar este mesmo verso, mesmo texto, no verso 2 do capítulo 1. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Você vai encontrar também, já encontrou, né, em Romanos, que é antes disso, vai encontrar em Gálatas, em Efésios, Colossenses, em todas as cartas de Paulo. Aliás, esta é a assinatura de Paulo. É assim que você pode saber com bastante certeza que uma carta foi escrita pelo Paulo, porque ele assina desta forma, graça e paz. A graça
que vai nos conduzir à paz com Deus. Tendo sido justificados pela fé, nós temos justificados com Deus, nós temos paz em nosso coração, paz com Deus. Ele então continua na primeira carta, no verso 4, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada por ele em Cristo Jesus, a graça que nos foi dada. O esforço humano gera uma glória humana. A graça de Deus gera glória para Deus. Tudo que a gente faz com o nosso esforço, nós vamos receber glória. Mas quando Deus faz, quem recebe a glória é Deus. No Evangelho só funciona assim. Deus faz, Deus recebe a glória. A glória humana, inclusive, é comparada no livro de Isaías e citada por Pedro como a erva do campo. Não a erva aqui do País Basco, onde eu moro, que chove a beça aqui, nem tudo é muito verde aqui. Do outro lado dos Pirineus, você vai ter o deserto de Bardenais, na Espanha, que é super seco, porque a umidade não vai para o outro lado. Agora, aqui desse lado dos Pirineus, às margens do Atlântico, nós temos muita verde, é tudo muito verde. A erva do campo é a erva da Palestina, a erva do deserto, a erva do deserto de Bardenais, que está bonita hoje e amanhã está seca. A nossa glória é comparada a isso. O Evangelho não glorifica o homem. A obra do Evangelho glorifica a Deus. E é assim que funciona na economia divina. Toda a glória para Jesus, né? Há um irmãozinho aqui na nossa igreja, francês, que fala português. E de vez em quando eu falo uma abobrinha, ele fala e digo, que benção, eu fiz uma coisa muito maravilhosa. Ele diz, Pastor Júnior, toda a glória para Jesus. Se ele um dia assistir essa meditação em português, ele vai rir. Toda a glória, então, para Jesus. Pois, então, no verso 4, Paulo está mostrando essa graça salvadora, a graça que nos foi dada por ele, em Jesus Cristo. A graça nos foi dada em Jesus Cristo. Ou seja, quando você recebe essa graça, você só tem que agradecer. A graça você tem que agradecer. Por quê? Porque ela foi recebida, ele está dizendo aqui. Lhes foi dada, nós recebemos e ela nos foi dada. Pois nele, Paulo continua dizendo, vocês foram enriquecidos em tudo. Vocês receberam toda sorte de bênção. Não pense no Mercedes, não pense na casa à beira do mar, em Búzios, em Cabo Frio, porque ele não está falando desse tipo de bênção, nem mesmo da cura que você pode receber. Ele está falando da bênção eterna espiritual, daquela que você vai levar quando sair daqui. A casa em Búzios, né? Quem dera, né? Quem me dera ter uma casa em Búzios. A casa que você gostaria de ter, o carro, você pode comprar com dinheiro, é só trabalhar, né? Trabalhar bastante, talvez jogar na loteria, está amarrado. Mas essa riqueza aqui você não tem como comprar. A única forma de adquiri-la é recebendo do Cristo. Ele está dizendo, vocês, coríntios, aí em Coríntios, e os irmãos do Brasil, de Portugal, da África, de todo mundo, já foram enriquecidos em tudo. Isto é, toda a palavra em todo conhecimento. Olha que interessante, em todo conhecimento. E muito incrível é que quando Paulo fala de graça e de paz, Pedro vai nos mostrar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer em 1 Pedro que a graça e a paz nos são dadas através do conhecimento de Cristo Jesus. Eu não sei por que esse texto não apareceu aqui na internet, mas eu havia escolhido. Sim, está aqui. 2 Pedro 1 e 2 está dizendo, graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. E a pergunta, então, seria como a graça e a paz são multiplicadas na nossa vida? Elas são multiplicadas, segundo Pedro, através do conhecimento. Não é o conhecimento, por exemplo, você sabe, Jesus nasceu em Belém, Jesus foi crucificado em Jerusalém, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus tinha 12 discípulos, apóstolos, várias mulheres seguiam Jesus, a mãe de Jesus chamava Maria, o pai chamava José. Não é esse tipo de conhecimento, o conhecimento aqui é um relacionamento. A ideia no Antigo Testamento, muito conhecida, é aquela que diz em Gênesis, aquele texto que diz, Adão conheceu a Eva e Eva ficou grávida. Já entendeu? Nem precisa explicar, né, o que conhecimento quer dizer. Inclusive no Salmo 139, em determinadas versões, eu já vi aqui numa versão que eu utilizo em francês, que às vezes ele utiliza a palavra conhecimento e a palavra penetrar. Quando ele diz, Deus penetre o meu espírito. E nós temos que crescer em conhecimento de Deus. Conhecer no Antigo Testamento é penetrar, e é um termo que tem uma palavra que tem uma conotação sexual. Adão conheceu a Eva e Eva ficou grávida.
No Novo Testamento, a ideia de relacionamento é extremamente importante. Você entra num conhecimento profundo do Espírito de Deus. E a graça e a paz são, então, multiplicadas na sua vida. Deus não dá pérola aos porcos, né? Disse Jesus, de jeito nenhum. Por quê? Porque um porco não sabe o que fazer com uma pérola. Que valor que tem uma pérola para o porco? Nenhuma, né? Então, ele está dizendo aqui, vou ler de novo o verso 5, pois nele foram enriquecidos em tudo, vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda a palavra, em todo conhecimento, em todo conhecimento daquele que vive e que reina pelos séculos dos séculos, porque o testemunho de Cristo foi confirmado em vocês. Olha, o testemunho de Cristo confirmado em vocês. Quem confirmou o testemunho de Cristo nos irmãos e nas irmãs? Foi o Espírito Santo. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual. Eu gosto muito de colocar no lugar de dom aqui nenhum presente. Porque a palavra dom aqui quer dizer presente. Mas muita gente vai pensar em dons espirituais, na pessoa que fala em línguas, na profecia. Ele está falando aqui de todas as coisas, os bens, as riquezas espirituais que eles receberam. É isso que ele está falando aqui. Você pode confundir, pensar porque a palavra aparece, a palavra dom, em português. Só que a palavra dom em português também quer dizer isso, que é esse nome de presente. Algo que você recebe. Não se esqueça que no verso 3 ele disse graça e paz. E ele já disse também que foi por causa da graça que lhes foi dada em Cristo Jesus. Então aqui ele está dizendo, essa graça encheu a vida de vocês de presente. Ou seja, tudo aquilo que você precisa, como ele vai inclusive falar na segunda carta, quando você estiver passando por uma necessidade espiritual, quando você estiver passando por um sofrimento, por uma perseguição, por uma perda, você tem tudo o que você precisa, todas as ferramentas que você precisa para vencer, que você precisa para caminhar. Eu sou um pouco, já falei numa outra meditação, talvez que você tenha ouvido, até disse que queriam me apedrejar quando eu falava isso. Culto da vitória, né? Agora, uma pergunta que eu vou fazer para você. Quando é que o cristão não tem vitória? Será que um cristão precisa ir ao culto da vitória para receber a vitória ou ele já tem a vitória em Cristo Jesus? Se você está em Cristo e ainda não tem vitória, é porque você não está em Cristo, né? Se você é crente, aliás, vou falar de novo. Se você é crente, se diz cristão, mas não tem vitória, é porque você não está em Cristo. Toda pessoa que está em Cristo tem vitória. Ah, mas eu passo por tribulação. Mas quem disse que você não passaria por tribulação? Inclusive, Pedro diz que todo aquele que quer viver uma vida de piedade vai sofrer perseguição, vai passar por tribulação. Hoje em dia, os nossos irmãos, em muitos países do mundo, estão sendo perseguidos como a igreja nunca foi perseguida, né? Por que esses irmãos são perseguidos? Não é porque eles estão fazendo coisas erradas, mas é porque eles pertencem a Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Fala aleluia aí. O testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, nenhum presente espiritual. Enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado, que ele volte, ele os manterá firmes. Quem que vai manter você firme? Jesus. Jesus diz no livro de João, no Evangelho de João, aqueles que vêm a mim, as minhas ovelhas, os que me pertencem, ninguém pode tirá-los de minhas mãos. Quem que é ninguém? Ninguém é ninguém. É o que ele está dizendo aqui. Ele os manterá firmes. Isso é graça, minha gente. A graça que te salvou te mantém firme. Paulo vai dizer a mesma coisa escrevendo a Tito no capítulo 2. Ele diz que a graça salvadora é a graça que te guia também, que te educa. Aqui a graça que salva é a graça que te mantém firme, de modo que vocês serão irrepreensíveis. Ninguém vai poder apontar o dedo para você e falar, olha só. Não, porque quem te defende é Jesus, quem te salva é Jesus, quem vai te firmar é Jesus. E você vai estar irrepreensível para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, ele diz no verso 9, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus, nosso Senhor. Olha o conhecimento de Deus, a comunhão. Na primeira epístola de João, João diz que a vida eterna se manifestou para que nós pudéssemos ter comunhão com ele. E também temos comunhão uns com os outros. Então percebe que na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, nos primeiros versos, logo depois da saudação, Paulo está dizendo que esses irmãos já receberam tudo, eles não precisam ficar apavorados, eles já têm tudo em Cristo Jesus. Não precisa sair correndo atrás de vitória, você já tem a vitória. Se você em casa, dobrando o seu joelho no seu escritório, sozinho, na sua cozinha, lavando a louça, se você não receber vitória, é porque você não está em Cristo. Quem está em Cristo tem vitória. Não precisa
participar de reunião especial, ir para o monte. Não, você pode ir para o monte até. Pode ir para a praia também. Pode ficar em casa, pode orar dentro do seu carro. Tem o mesmo efeito. Porque no monte, no carro, na praia, em qualquer lugar que você foi, na chuva, numa casinha de sapeiro, tem uma música assim, você já foi coberto pela graça de Deus, minha gente. Vamos ler então a segunda epístola, as saudações e a introdução de 2 Coríntios, do capítulo 1 ao verso do verso 1 ao verso 9 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. A primeira carta ele escreveu com Sóstenes, a segunda com Timóteo. A igreja, só um detalhezinho, né? A igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos de toda a Acaia, ou seja, toda a região onde se encontrava a cidade de Corinto, né? Inclusive, há muito fogo ali, né? Nessa região da Grécia neste verão, né? Oremos, inclusive, pelas pessoas que estão sofrendo. A vocês graça e paz, no verso 2, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, ouça bem o que Paulo vai falar no verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Deus é o Deus de toda consolação. Se você é curioso, você vai marcar com amarelo aí na sua Bíblia a palavra consolação. Verso 4, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha, o serviço, a obra, aqui a ação. Na primeira carta, você foi enriquecido, cheio de graça, da graça de Deus, foi firmado, foi estabelecido em Cristo. E nesta aqui, a graça te consola para que você possa consolar. Ah, mas eu não tenho nenhum ministério. Ah, mas eu não fui chamado. Quem que não foi chamado, minha gente? Misericórdia. Claro que foi chamado. Você foi consolado por Jesus, você é um agente de consolação. O problema nosso é que a gente usa a nossa boca para falar tanta coisa errada. Inclusive, minha esposa amanhã, no Kids Club, que a gente chama o Clube das Crianças, aqui na França, né, que antigamente era a escola dominical, minha esposa vai falar sobre isso, o que sai da nossa boca, para as crianças, né, ela vai falar isso em francês, claro, né? Então não tem como você seguir se você não falar francês. Mas eu vou explicar para você. Quando você abre a sua boca e abençoa, é porque você já foi abençoado. Você consola porque Deus, na sua graça, já te consolou. Então não tem essa de não ter ministério, não fui chamado. Foi chamado para quê? Todo mundo é chamado. Se você está em Cristo, você foi chamado, você foi consolado, você é um agente da reconciliação. A gente vai ver isso em outro capítulo de 2 Coríntios. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês. Paulo está até dizendo que a tribulação dele serve para consolar, talvez a sua também, para consolar os outros, porque você vai entender melhor. Você ora pelos irmãos que estão passando necessidade, mas você mesmo nunca passou por necessidade. Você não tem como entender. Você passa por uma tribulação, você sai daquela tribulação. Tem gente que eu lido muito aqui, já trabalhei com pessoas da rua durante muitos anos, durante 12 anos no norte da França, perto da Bélgica, antes de vir aqui para o País Basco. Aqui também acompanho pessoas que têm problema de vício com a cachaça francesa, com cigarro, com drogas. E você precisa entender uma coisa, que você talvez não seja viciado em drogas, mas você já passou por outras tribulações. E quando você já passou e já foi liberto, você tem uma grande compaixão. E você não julga ninguém. Na verdade, ninguém tem direito de julgar. O acusador se chama Satanás. Você não se chama Satanás. Então não acuse ninguém. Abençoe. Porque quem somos nós? Não é mesmo? Nós também passamos por tribulações. No verso 7 do capítulo 1 de 2 Coríntios, ele diz: e a nossa esperança em relação a vocês está firme. Por quê? Porque nós sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. A tribulação produz paciência e perseverança. Nós precisamos ter entendimento para sabermos que aquilo que nos acontece não acontece em vão. Se você está em Cristo, sua vida não é uma bagunça, sua vida foi organizada pelo Espírito Santo. Diga amém. Diga amém, por favor. Quem controla a sua vida não é o diabo, minha gente, nem é o presidente da república do seu país, nem o rei do seu país, nem o chefe do seu vilarejo. Não, quem controla a sua vida é Jesus. Tem muito crente que confunde reino de Deus com política.
e acha que votar por esse ou por aquele outro candidato, por esse partido ou aquele outro partido, é a solução para o país. A solução para as pessoas é Jesus. Entra um corrupto, sai outro, entra uma pessoa boa, entra uma outra, ninguém resolve a vida da gente. Só quem resolve é Jesus. Só Jesus pode resolver a sua vida. Então, a consolação, você participa do sofrimento e depois você participa também da consolação. Isso é graça. Irmãos, nós não queremos, ele diz no verso 8, que desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Olha ele falando com Timóteo também, porque ele está escrevendo essa carta com Timóteo, e a carta está aqui no plural, nós, ele e sua equipe. Desespero, porque ele teve situações complicadas. Até quando estava indo para Roma, ele passou por um grande naufrágio. Perderam toda a comida, perderam um barco, só não perderam as pessoas. Quantas vezes esse homem foi apedrejado e no final vai perder a sua cabeça? Mas olha só o que o Paulo diz, eu queria terminar a meditação com isso. Ele diz, de fato, verso 9, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha só, isso, confiança total na graça de Deus. Então, não se esqueça, eu vou ler um outro texto, o mesmo verso. O último verso da primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, e o último verso de hoje, na segunda epístola. Por coincidência, é o mesmo número 9. Fiel é Deus, o qual o chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso é 1 Coríntios 1,9. Fiel é Deus. Isso quer dizer, Deus nunca falha. Deus te prometeu, Ele te dá. Não aquilo que você está pedindo, mas aquilo que Ele quer te dar. Eu estou falando de riqueza espiritual, tá? Não da casa em Búzios, mas se você... Ou em Paris, né? Quem sabe? Do jeito... O preço das casas em Paris agora tá tão alto, né? Se quem sabe você não tem uma casa em Paris, que benção. Até nos convida para ir ver a Torre Eiffel, né? Se bem que eu prefiro o País Basco. Deus é fiel e Ele te chamou à comunhão. Você tem uma comunhão com Deus, comunhão com Cristo, que você vai viver essa comunhão para sempre. Viva essa comunhão aqui com os irmãos e com as irmãs. Já o último verso da segunda epístola, capítulo 1, diz o seguinte, verso 9, de fato já tínhamos sobre nós, aqui eu já li, né, a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Em quem você colocou a sua confiança? No seu pastor? Nos seus amigos? Na sua família? No presidente da república do seu país? No prefeito da sua cidade? Ou em Deus que ressuscita os mortos? Que Deus te abençoe.